Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo. Eu sou Luiz Marcati, sócio presidente da Mesa Corporate Governance, e tenho o prazer hoje, 9 de março de 2023, de retomarmos o nosso momento de debate, de conversa, de troca de opiniões, de ideias e de aprendizado, acho, para todos nós que vivemos um mundo empresarial com todos os seus desafios, com tudo que nos apresenta. Hoje nós vamos trazer um tema bastante importante, um tema que sempre que ocorre alguma crise numa empresa, alguma questão muito relevante de perda de valor, de perda de margem, de prejuízo dentro de uma companhia, sempre vem algumas perguntas de imediato. Mas essa empresa não tinha governança? Mas essa empresa não tinha compliance? Então, nós vamos buscar debater um pouco sobre os desafios de ter e fazer de forma efetiva um bom programa de compliance. Para isso, nós trouxemos como convidado, que agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite, Martim Della Valle. Ele é advogado, doutor em Direito com longa carreira, sócio do escritório Marchini, Botelho e Caselta, mas ele também foi chefe global de compliance da AB InBev, fundador da empresa de Direito e Tecnologia Zenith Source e é professor visitante de Gestão de Compliance na IACA, International Anti-Corruption Academy, em Viena, além de ser membro de comitês e conselhos. Estará aqui comigo, como sempre, o Herbert Steinberg, sócio, fundador, presidente do conselho da Mesa Corporate Governance, que já eu chamo para fazer a sua entrada aqui no nosso bate-papo, mas eu quero até já provocar a nossa audiência, né, agradecendo a participação de todos, para mandarem para nós as suas perguntas, seus comentários, suas opiniões também através do chat, e a gente, ao longo da nossa conversa, vai buscando colocá-la para debate com o nosso convidado. Tá bom? Então, antes de abrir para o convidado, eu quero chamar o Herbert também para a sua mensagem inicial. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Um prazer rever a todos nesta primeira live do ano de 23. Martim, te conheci num almoço com presidentes e investidores lá no BTG. Fiquei encantado com você e me lembro de ter provocado você, porque eu sou da época que a área de compliance, lá no Citibank, onde eu trabalhei, no Santander e no McDonald's, era uma área que, quando a gente não tinha o que fazer com expatriado, a gente mandava o cara para o compliance, para ele se divertir lá. Ou seja, não tinha muita função essa tal de compliance. Pendularmente, assim, quando cai avião, queima prédio, shopping em Osasco, que parece que é sempre, se busca pendularmente uma reação. De um lado, eu fiquei encantado ao ler a sua experiência da InBev no mundo inteiro, uma gigante empresa de controle de brasileiros, que, de fato, causa surpresa e das dificuldades, e muito orgulho a todos nós por você ter sido o chefe global de compliance durante uns bons anos lá. De outro lado, a surpresa com Americanas, controlada pelos mesmos caras que foram os puxadores de bumbo da Ambev e InBev, o que isso acaba trazendo, inclusive, com repercussões de pessoas casarem o imediatismo a uma reação. Todo mundo faz tudo quando a casa cai e não faz nada quando a casa não cai. Me diverti muito e, ao mesmo tempo, aprendi lendo um livro seu ainda não publicado, porque você tem outros vários publicados, O Diário de um Chefe de Compliance, maravilhoso, e que eu vou pedir desde já autorização para fazer um link no nosso site, no nosso YouTube, canal do YouTube, para que as pessoas possam, de forma direta e muito rápida, terem acesso a essa história.
O seu currículo é impressionante, você foi muito gentil e divertido e profundo quando eu lhe conheci lá no almoço com os CEOs no BTG. Muito bem-vindo e termino agradecendo a você por ter aquecido ao nosso convite. Bem-vindo, Martim. Bola no teu campo. Bom, boa noite, boa tarde ainda. Boa tarde, Herbert. Muitíssimo obrigado pelas palavras tão gentis. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado também pelas palavras tão gentis. Obrigado, Mercedes, também. Obrigado a todo o pessoal da mesa pelo convite, pelo apoio disso aqui. É uma honra, acho que até imerecida, uma introdução tão generosa assim, mas eu agradeço muito, né? Eu queria só, vamos fazer um primeiro disclaimer só. Eu trabalhei bastante tempo na IBM, né? Eu não trabalho para os americanos, não trabalhei para os americanos, eu não tenho nenhum acesso a nenhuma informação relativa às americanas além do que está no jornal. Tá? Não sou advogado, não sou nada das americanas. Tá? Então, a minha experiência corporativa, né, foi do lado da Bembev, né, para a qual eu trabalhei bastante tempo, fui consultor também, depois sou advogado, enfim, mas é do lado de lá. Tá? Então, vamos falar. Eu gosto muito da sua provocação, e não foi a primeira vez que você fez, mas e aí falar um pouco, logo eu boto a minha apresentação, de falar, tá bom, quando o avião cai, todo mundo fica histérico, né? Fica super preocupado em relação à segurança de voo, o assunto vira o assunto da vez por um tempo, fica até 1 ano, 2 anos, e aí vai arrefecendo aos poucos, aí acontece um outro acidente, vai de novo, ou vai para um outro tipo de acidente, vai chamando atenção, é um pouco natural, né, que isso aconteça, muitas vezes, muitas coisas feitas de afogadilho, acaba tendo exagero para um lado, move o pêndulo para um lado, e depois o pêndulo vai voltando. O problema é que se ele volta, o pessoal esquece e volta um pouco para lá, né? Então, uma das principais, aqui a gente está falando com o público sobretudo de executivos, né? São pessoas que têm por trabalho tomar as decisões mais eficientes, né? A alocação mais eficiente de recursos dentro de uma determinada organização, né? E o compliance não está imune a isso, né? É comum, eu já vi isso em outros países também, mas aqui no Brasil a gente tem um ponto que explica talvez um momento de transição que nós estamos no Brasil. Você teve as pessoas teve um grande acontecimento que foi a Lava Jato, e não só a Lava Jato em si, mas outras operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, alguns ministérios públicos estaduais, que realmente aconteceram coisas inéditas. Foi para a cadeia gente que nunca tinha ido antes. Eu me lembro, eu já dava aula nessa época, meus alunos, lá na IACA, é uma organização internacional dentro do sistema da ONU dedicada à educação superior em matérias anticorrupção. Então, tem muitos profissionais de compliance, mas muita gente que trabalha para governo. Tem alguns programas que são específicos, mais voltados para governo. E o pessoal perguntava, é de gente do mundo inteiro, né? Perguntava, mas o Brasil, olha, estão acontecendo coisas que antes não aconteciam. Há 5 anos atrás, ninguém diria que um CEO de uma grande empresa podia estar preso preventivamente ainda, né? Então, eu acho que isso acabou puxando, né, o pêndulo de compliance, começou a se fazer, porque as pessoas efetivamente o maior de todos os incentivos para ter um bom programa de compliance, que era medo de ir para a cadeia, é o medo do enforcement, né? Eu acho que quanto mais... e aí vamos falar, eu gosto muito de falar de incentivo, nós vamos ter... eu sempre falo do alinhamento dos incentivos. Você tinha um incentivo muito grande para as pessoas fazerem compliance, alguns fizeram bem, outros fizeram mal, outros continuaram fazendo o mesmo compliance de papel que eles tinham antes,
E teve muito exagero. Tem alguns casos tristes, gente que gastou muito dinheiro para coisas que nem precisava tanto. E aí, depois, quando foi arrefecendo, né, começaram a soltar decisões anulatórias no STJ, no STF, e de certa forma, um realinhamento para trás, um certo recuo dos órgãos de controle, né, nos últimos anos, eu acho que o compliance, de um certo modo, o pêndulo começou a ir para o outro lado, porque as pessoas falaram, bom, eu preciso alocar tanto recurso assim para fazer isso, já que eu não tenho um risco tão iminente, né? Então, acho que voltou um pouco, né? Não para onde estava antes, e agora está se acomodando, ao mesmo tempo que vem outras iniciativas que vão pedir por exemplo, exigem compliance, alguns estados exigem programa de compliance para contratação com o público. Então, assim, hoje a gente está no momento, especificamente aqui no Brasil, de acertar, de calibrar e dar uma calibrada, fazer uma calibragem fina, né, uma sintonia fina agora de onde esse pêndulo vai parar. Mas, de vez em quando, a gente tem que usar alguns clichês de administração. Um deles, né, é que dilema você não resolve, você administra, né? Problema você resolve, os grandes você vai acompanhando o pêndulo, você vai caminhando para um lado mais para outro. Não sei onde compliance está, mas se eu fosse apostar, eu colocaria que é um pêndulo, um movimento pendular que está, eu acho que ele já foi, voltou tudo que tinha para voltar, e está começando a se acertar aqui até o próximo grande evento que pode chacoalhar de novo isso aí. E normalmente é o medo do enforcement, seja aqui no Brasil, seja no exterior, né? Porque um dos grandes pontos de temas anticorrupção é que você tem aplicação extraterritorial da lei, o que não é o normal, né? Normalmente a gente aplica a lei brasileira aqui dentro só para coisas que acontecem no Brasil. A lei anticorrupção brasileira, que é pouco aplicada nesse sentido, mas a dos Estados Unidos, que é o FCPI, que é muito aplicada, foi pelo menos muito aplicada nesse sentido, um cidadão angolano pagando uma propina para um funcionário público angolano, dependendo do grau de contato que essa empresa e esse funcionário tiverem com o Brasil ou com os Estados Unidos, pode ser todo mundo para a cadeia ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Não é o normal. Isso então acaba sendo, né, um grande incentivo mais internacional para ter isso. Está cheio de histórias, de anedotas de gente. Um cara francês da Alcatel estava indo pagar a propina na América Central e foi preso no aeroporto de Miami trocando de voo. Tem várias dessas histórias de gente. Então, sempre é uma grande força para a compliance, né? Isso aí é uma primeira provocação, nós passaremos por outras, né? Então, eu acho que como nós estamos em momentos de transição da forma que a lei é aplicada, teve um momento mais duro, um momento mais de reação, vamos dizer assim, e agora uma acomodação, eu acho que o compliance segue um pouco esse movimento do enforcement. Agora, por outro lado, e nós vamos falar dos sentidos aqui dos programas de compliance, né? Vou levantar enquanto você está... Vamos lá. Por favor. Enquanto você está levantando a sua apresentação, eu queria lembrar do esquecido tema de corrupção da IBM na Argentina, da Siemens por aqui no Brasil, né? E assim tem N exemplos. E da questão comportamental, né? Os humanos, independente de onde estejam, transgridem. Sim. E governança e compliance está inserido no contexto de ajudar a criar regras e ajudar as empresas a controlarem pessoas incontroláveis, de que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, eu acho que nesse contexto, o tamanho, o peso, a dimensão do lado humano e das suas transgressões, parece que já há uns 5.000 anos havia uns mandamentos que desceram através de umas pedras, que dizia: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. E todo mundo continua fazendo. Mas, enfim, bola com você, meu amigo Martim. Então, sem dúvida, aliás, sim, eu sempre falo nas aulas, se alguém perguntar o que é compliance, né? Compliance, para mim, é uma ciência comportamental aplicada.
Tá? Ela é, e nós lidamos com a arquitetura das decisões humanas, do processo decisório humano. A gente quer, o nosso objetivo é influenciar comportamento. Nós queremos que exista um comportamento X, que é o comportamento de acordo com determinadas regras, que, aliás, podem ser regras jurídicas, né, regras, leis, ou podem ser regras internas da própria empresa, normas éticas. Né? É isso que a gente quer. Óbvio que ela tem um pilar muito forte de jurídico, vamos dizer assim, de interpretação de regras e como fazer isso, e um outro pilar gerencial muito forte. Mas se você olhar qual é o objetivo, né? O objetivo é induzir determinado tipo de comportamento que seja de acordo com a lei. Então, por quê? Né? Por que eu vou ter um programa de compliance? Essa é a grande pergunta, mas tem a menorzinha aí do lado, que ela é tão importante quanto. Né? Que é, primeiro, porque tem que fazer o certo. Né? Se você se dispuser a fazer o errado, a definição não é empresa mais, é quadrilha, né? Porque com duas ou mais pessoas para fazer um propósito criminoso. Lógico que eu estou exagerando, mas, quer dizer, as empresas devem se comportar de acordo sempre com as regras do lugar que elas fazem o seu negócio. Então, é o dado básico. A gente sabe que nem sempre funciona assim. A gente sabe que tem empresas. Esse é um dos dilemas de compliance que a gente tem. Tem empresas que o modelo de negócio está baseado em algum tipo de descumprimento, né? O que, no fundo, se você for olhar um negócio que não é viável. Né? Hoje em dia, eu acho que tem se falado um pouco menos agora, mas, enfim, por muito tempo sempre se falando do capitalismo de stakeholders, né? Mas eu não quero entrar na polêmica de qual é o objetivo final da empresa, mas o fato é que a reputação tem valor. Seja você uma pessoa que acha que só maximização de resultados para os acionistas é o objetivo da empresa, seja você uma pessoa com uma visão um pouco mais de capitalismo de stakeholders, né, favorável, eu acho que os dois convergem em dizer que a reputação tem valor, e há casos, eu posso citar vários aqui. Eu lembro do Walmart, quando teve aquele escândalo de corrupção no México, eu me lembro que as ações estavam caindo 10%. Saiu na capa do New York Times no sábado, na segunda-feira as ações caíram 10%. Escândalo da Volkswagen, quando saiu uma das decisões lá dos Estados Unidos, prendeu um monte de gente, também caíram muito. Depois se recuperaram. Tá? Não sabemos dizer se exatamente isso, mas o fato é que há valor. Há valor nisso e que é tangível. E o custo do não cumprimento pode ser muito alto. E aqui entra a parte do enforcement. Né? Você fala, o risco que eu tenho de tomar uma multa aqui é gigantesco. Você está falando das Siemens. Né? As Siemens aqui no Brasil e em outros, na época foi o maior de todos. Né? A Siemens pagou alguns bilhões de dólares em multas e acordo com o Banco Mundial, etc. E tem um programa de compliance, eu conheço bem, que eu conhecia, visitei a sede das Siemens algumas vezes para fazer benchmarking lá em Munique, e é um programa muito bom, mas vocês aprenderam, assim, custou muito caro. E não só pelas multas. No caso do Walmart, que não teve uma multa tão grande, eles declaravam os custos que eles gastaram na defesa. A última vez que eu olhei, estava acima de 700 milhões de dólares ao todo, né, entre advogados, investigadores. É um negócio. E eu fui fazer benchmark com eles. Fui lá para Bentonville, um programa muito bom. Assim, eles tinham 2.000 pessoas trabalhando em compliance quando eu fui lá fazer o benchmark. É muita coisa. Né? Então, você tem um custo grande, que não é só a multa, é um custo da sua assessoria, e um custo que não tem uma etiqueta de preço, mas eu acho o pior de todos. Eu acho que vocês, que estão aí na lida do dia a dia de governança, né, a distração da gerência, da administração. O cara podia estar fazendo negócio para a empresa e estar respondendo e preparando, olhando e-mail e preparando para fazer um depoimento. E, isso é ruim para o negócio da empresa. Então,
se não é só pelo prazer, pelo gosto de fazer tudo certo, como manda a lei, tem razões bastante objetivas para você ter um programa de compliance, né? Agora, qual programa de compliance? E aí que a porca torce o rabo, como se diz lá na minha terra, né? É aí que você vai ver todas essas empresas que eu citei para vocês, elas tinham programas de compliance e equipes de compliance antes dos escândalos. Então, bom, e aí? O que aconteceu? Não funcionou? Não, claramente não funcionou. Por quê? Tem N razões. E aí eu vou falar um pouquinho, né, de quais são os blocos, né, que você precisa ter dentro do mínimo, né, para programas de compliance, né, são o Lego que você monta o seu programa de compliance, mas vem o grande, é o santo graal do compliance, que é a efetividade, a eficácia do programa. Como é que você garante que isso é eficaz? Eu tenho cursos de alguns dias que a gente fica discutindo isso. Mas, assim, já que hoje é um dia de provocações, eu falo, é fácil fazer isso. Dá para fazer uma fórmula matemática. Efetividade é a congruência entre o seu perfil de risco e os controles ou providências que você implementa, ou seja, você tem um perfil de risco, você coloca determinados controles, processos ou providências para que os riscos não ocorram, vezes a qualidade da sua implementação. Pronto, fácil, né? Resolvemos o problema. Resolvemos o problema numa formulação genérica, sim, né? Mas o diabo, ele mora no detalhe, às vezes não tantos detalhes assim, né? Então, se você tem um programa de compliance, uma equipe... qual é o meu programa de compliance? É uma política. Que eu escrevi uma política, pedi para o meu jurídico escrever, ou paguei um escritório, uma consultoria, uma Big Four para escrever para mim, mandei todos, @empresa, mandei para todo mundo, tal, aí, ó, leiam e tá aí o programa de compliance. Pô, isso não é um programa de compliance, né? Mas tem muita gente que ainda acha que é, né? Ou você pega não, agora nós temos compliance. Aí você faz 2 políticas, pega uma pessoa, um analista, que tem, sei lá, 3 anos de formado, sentado numa sala meio longe e dá 10 mil de orçamento para ele e 500 mil coisas para fazer. A chance de dar certo é zero de um negócio desse. O máximo vai acontecer é você botar um monte de gente para ficar olhando nota fiscal e os elefantes vão passar pelas costas dele, né? E tudo isso aí nós entramos com cultura, engajamento da direção, mas assim, um engajamento verdadeiro da direção, as várias coisas que fazem um programa de compliance dar certo, né? E, no fundo, Herbert, uma coisa que eu falei lá no diário de um chefe de compliance, é uma pergunta muito simples que você tem que fazer. A sua empresa está disposta a deixar de fazer um negócio, né, em troca de fazer o certo? Né? Eu vou deixar de fazer isso aqui, que me daria um lucro, mas eu não vou fazer porque isso não é o certo? Isso viola alguma regra? Se a resposta for sim, muito que bem. Se a resposta for não, vamos ver, ou um silêncio de mais de 20 segundos, talvez você tenha um problema cultural, né? Eu também conto um caso, e esse é verdadeiro, né, que um amigo meu contou, que numa empresa implementaram um programa de compliance, o presidente CEO deu os parabéns para todo mundo, para a diretoria, falou, ótimo, gente, parabéns, ficou muito bom, viu? Mas, a gente vai continuar fazendo negócio do jeito que a gente sempre fez, tá? Aí acabou. Aí você pode botar quem você quiser. Você pode botar Hércules de chefe de compliance, que ele não vai conseguir fazer um programa de compliance funcionar se o CEO da empresa está piscando para o pessoal e fala, não, pelas costas a gente vai fazer o que a gente sempre fez. Essa história, que me foi contada como verdade, o CEO foi preso algum tempo depois. Então, as coisas têm consequências. Mas, assim, são essa busca, né, e nós vamos discutir um pouquinho de quais são os tijolinhos que você constrói um
um programa de compliance, né, passam por aí. Se você não tem, né, uma cultura, uma vontade de cumprir, eu falo, não, eu cumpro quando dá, eu cumpro se eu não for perder dinheiro, você tem um problema cultural, um problema de governança que provavelmente você vai ter que trabalhar nele se você quiser sair. Agora, voltando para o gancho inicial, se você não tem medo de ser preso, talvez você tenha, ou de tomar uma multa gigantesca, talvez você tenha menos vontade de fazer o certo. Pô, cansei de ouvir de diversas formas, fulano faz, todo mundo faz. Pô, isso não é desculpa. Né? Tem que ter Mas é alguma vontade. responsabilidade de um conselheiro estatutário de proteger a empresa, o negócio e a si próprio. Né? Não tenho a menor dúvida, porque ele está colocando ele está arriscando os três, né? Ele está arriscando o negócio, ele está arriscando a reputação, e no limite está arriscando o patrimônio dele se ele não tiver um D&O bastante generoso, né? E vocês sabem isso muito mais que eu, mas se eu bem me lembro das diversas apólices de D&O que eu já vi na minha vida, tem letrinhas pequenas ali que talvez não cubram um comportamento, vamos dizer assim, Sim, negligente. a esse respeito, deixa eu te ajudar. As letrinhas pequenas, eu li todas, de todas as seguradoras. Nenhuma cobre nada além das despesas jurídicas. Não cobre o seu patrimônio, Uhum, nenhum bem financeiro, muito menos de qualquer outra ordem. uhum. Só cobre as despesas jurídicas. As pessoas vão saber depois que vão tentar receber o D&O. Então, veja, tem casos que você pode contratar os melhores advogados do mundo, e algumas dessas empresas que você citou aqui contrataram os melhores advogados do mundo ou da primeira divisão, e ainda assim saíram com uma conta amarga para pagar. Né? Então, fique o alerta, né? Que o advogado faz muito, mas não faz tudo. Sei que eu devia dizer o contrário, porque eu sou advogado, mas a gente tem que falar a verdade. Né? Mas eu acho que um ponto de partida inicial, eu acho que, assim, encare os fatos, encare a vida como ela é. Face the brutal facts. É só a partir daí que você vai poder fazer alguma coisa que funcione. Tá? Se você achar, tá bom, eu vivo na Disneylândia e você vai fazer um programa, um programa de compliance que resolve o problema da Disneylândia, você provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Você tem que viver com os dados de realidade. E eu acho que o principal, o grande elefante na sala para tudo, e é assim que eu começo sempre as minhas aulas, os instintos comerciais, os instintos de compliance, né? Os instintos comerciais de compliance, eles são opostos? As respostas variam. Quando eu tenho classe com mais advogado, respondem de um jeito, quando eu tenho classe com mais executivo, respondem de outro. Assim, depende, óbvio que se você vai falar no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, sim, frequentemente eles estão em contraposição, e de vários jeitos. Né? No domínio de corrupção, imagina o seguinte, você é o gerente de uma filial do país, aí você é dono de uma operação no país que não é tão grande e tal, pô, todo mundo, fechamos uma venda em novembro que vai garantir o bônus da equipe inteira, senão a gente ia cair para fora do bônus. Estamos falando a equipe inteira ficar feliz, gente mais motivada, gente que merece, gente que sua camisa. Só que você precisa exportar isso aí. Né? Aí você faz, vende, mete em container, chegou na aduana, tem o cara da aduana, e isso é uma coisa que acontece muito no mundo, de várias formas. Né? Fala, então, tá aqui, eu tenho uma pilha de coisa aqui, daqui 3 meses eu vou liberar eu vou inspecionar a sua mercadoria. Não, mas aí eu vou perder. Fala, não, então, se você me der, sei lá, $1.000, eu boto a tua pilha aqui na frente. Ó, se me der 2, eu nem olho, tá? Eu já libero agora mesmo.
às vezes o executivo está com uma... Não é uma... Óbvio que o certo e o que deve fazer, o que sempre vai fazer, é não pagar e chamar... Enfim, chame os advogados, vai até o presidente da República para denunciar o que aconteceu. Às vezes não funciona, que o presidente também pode ter problemas. Mas olha os incentivos do chefe desse negócio. Posso garantir um resultado para todo mundo, para gente que trabalha, gente boa que eu conheço, em troca de, sei lá, um dinheiro que no frigir dos ovos é de pinga. Então, assim, aí, para sair do exemplo de corrupção, mas, por exemplo, antitrust. Pô, qualquer pessoa de venda vai falar, eu quero ter 100% de share. Eu quero isso. O que a gente faz para o nosso concorrente não entrar? Para demorar para replicar uma coisa nossa. Tal. É a cabeça da pessoa de venda. Mas muitas dessas vezes, dependendo do market share que você tem problema de antitrust, né, que você não pode fazer. E aí vai explicar para o cara que um cara que tem 10% de share pode fazer aquilo, e um cara que tem 50% de market share não pode fazer aquilo. É difícil. Né? Então, você tem muitos incentivos. Então, acho que é importante admitir que, muitas vezes, gente boa pode ser levada a pegar a curva errada na sua vida e tomar uma decisão que depois ela pode acabar na cadeia. Pode causar um dano brutal para a empresa. Mas a gente tem que levar isso em consideração, né? E não ignorar esse fato. E aí o que eu acho, sempre advogo muito fortemente, que a chave é o alinhamento de incentivos, muito mais do que fazer um discurso sobre a moral. Tudo isso é muito importante. Como parte do processo todo de convencimento, se comunicar bem e dizer que as pessoas têm que tomar. Mas é alinhar incentivo. Né? O incentivo para você ter o desempenho, bater sua meta, fazer aquela venda, né? Tem que vir, deve ser balanceado, né? Com incentivo para o cumprimento, né? Para cumprir, para que as coisas andem direito. Tem várias formas de fazer isso. Como tem meta de compliance, tem barreiras para compliance, dispositivos de clawback, de bônus, por exemplo. Tem várias coisas que você pode fazer para alinhar isso aí. Enfim, a cada organização você consegue, você saberá o que funciona melhor naquela cultura, naquele tipo de fazer negócio. Mas eu acho que é importante isso. E a gente sempre falava brincando mas é compliance by design. Você tem que deixar compliance dentro dos fluxos da empresa, seja para travar fazer a pessoa pensar antes de tomar uma decisão, seja para travar um pagamento, tem várias formas de você desenhar isso dentro dos processos da empresa. Né? Isso é o que eu acredito piamente. Né? E pode ter scorecard de compliance aplicado para outras áreas, tem muita coisa que dá para se fazer. Né? E aí, eu sei que a gente tem a nossa audiência, a maior parte de executivos, né, de empresas, falam, você tem que fazer 10 perguntas, ou conselheiro, você tem que... essas 10 perguntas ajudam, porque essas 10 perguntas aqui tem 9, aqui tem a outra, a primeira é do elefante, mas as perguntas que a gente tem que fazer, e se está bem respondido, são aqueles tijolinhos de construção de compliance. E o primeiro deles, esses dois primeiros, eu acho que são questões muito importantes. Todos são importantes, mas esses dois são assim, o alicerce em cima do qual a gente constrói um bom programa de compliance. O que eu acho que, se tiver uma coisa só, que eu gostaria que quem está nos ouvindo, nos vendo, lembrasse dessa nossa conversa sobre compliance, uma só, falar, não existe programa de compliance de prateleira. Não existe programa de compliance genérico. One size fits all. Não existe. O que existe é programa de compliance adequado ao seu perfil de risco ou inadequado ao seu perfil de risco. Se eu sou uma empresa que eu sou concessionário de serviço público, tenho que lidar com o ente regulador todo dia numa base,
ou se eu sou uma empresa de, sei lá, de defesa, que eu só vendo para governo, o meu perfil de risco é completamente diferente de uma empresa que faz manufatura de biscoito, entendeu? Rosquinhas Mabel. Tá? O perfil das rosquinhas Mabel é muito diferente do perfil de risco de, sei lá, de uma CCR da vida, da Petrobras, uma empresa que depende de autorização de governo para funcionar, como de mineradora. Enfim, é um outro perfil de risco. E você aplicar o de um para o outro é um atalho para não dar certo. Lógico que tem muitas coisas que são aplicáveis a todos. Cada um desses pontos aqui, você tem uma sabedoria já mais ou menos estabelecida que se acertam de um lado para o outro. Tá? Assim, você pode usar tanto para um quanto para outro, mas você tem a primeira tarefa a se fazer, e a única que eu acho que você não pode economizar tempo e nem dinheiro, se possível, é fazer análise de risco. O que é isso aí? Vai conhecer a tua operação, cai para dentro. Assim, ninguém é bom profissional de compliance se não entende a operação, se não entende o negócio. Vai conversar com a operação. Sai do teu escritório na Faria Lima, ou sei lá, na Quinta Avenida, e vá conhecer também a operação. Pergunte para essas pessoas, entreviste essas pessoas, e aí você vai saber qual é o nosso negócio. Né? Como é que é? Desde a supply chain até a entrega até a entrega para o consumidor final. Como é que a gente faz esse negócio? Onde a gente tem interação com o governo? Né? Onde que alguém pode me demandar uma propina ou quando eu posso pagar essa propina? Qual é o controle que você tem? É isso. Isso eu estou falando de corrupção, mas compliance não é só corrupção, são outras coisas também. E qualquer coisa, trabalho escravo na minha cadeia de produtos. Problema ambiental com os meus fornecedores, IBAMA, tenho que olhar, tenho que fazer due diligence dos caras, etc. Enfim, qualquer regra, antitrust, quanto eu tenho de market share, quanto que eu tenho de exclusividade, tem problema eu ter exclusividade, não tem problema de exclusividade, o que eu posso fazer que eu não posso, estou fazendo preço casado, venda casada, enfim, vai descobrir a operação e a partir daí que você monta, aí que você vai para a segunda pergunta, falar, tá bom, esses riscos são assim, o que eu faço, né, para atacar esses riscos? Isso aqui eu resolvo assim. Esse aqui eu resolvo mandando embora as pessoas. Esse aqui eu resolvo com treinamento. Esse aqui eu resolvo com mais um nível de aprovação. Isso aqui eu resolvo com uma trava no SAP que ninguém mais recebe um centavo dessa empresa se não tiver feito, sei lá, due diligence. Enfim, tem várias coisas que você vai poder fazer e é justamente, né, como é que você atua. Lembra que eu falei no começo? Congruência entre risco e as medidas que você pode ter. Essa é metade do ponto. Se você pega uma coisa genérica, talvez por sorte dê certo, mas as chances é que não dê tão certo assim. E aí depois tem os outros pontos. Você precisa comunicar bem, né? Você precisa dizer o que as pessoas querem. E aí cada um desses tópicos dá para a gente falar horas, se a gente quiser aqui. Nós mostramos, né, tone from the top, vem de cima. A gente tem liderança pelo exemplo, ou não? O cara é o CEO que fica piscando nas costas do compliance para falar, não, vamos fazer do mesmo jeito. Né? Então, estamos comunicando, está todo mundo sabendo, vem de quem tem que vir, vem de quem tem a gravitas dentro da organização, vem da caixa de e-mail do CEO, ele gravou alguma coisa para falar. E tem o contrário, né? Nós ouvimos o que as pessoas têm para dizer para a gente, tem uma linha ética para ter denúncia das coisas que não funcionam. Né? Tem 1 milhão de coisas para a gente fazer aqui, mas é importante ouvir também. Né? Nós punimos o comportamento impróprio, ou seja, nós temos uma função de investigação e que aplica as regras como tem que se fazer, isso de várias formas, né? Isso embaixo, e aí vocês, desculpa, vou falar um pouco o Pai Nosso para o vigário, né? Mas é importante a percepção de justiça organizacional dentro dos lugares. Né? A gente sabe, e aí voltando para as ciências comportamentais, o fator que mais influencia
comportamento dentro de um grupo, né, é a norma social percebida, né? É como eu acho que os meus pares se comportam. Se eu acho que está todo mundo fazendo coisa errada, pô, eu também, para que eu vou me importar? Eu vou ser o único bobo de fazer o certo? Não. É importante que as pessoas saibam que tem consequências fazer coisa errada, que você escuta as pessoas que querem fazer o certo, né? Compliance efetivo é toda essa discussão que, assim, e aí falamos, né, o Herbert, tem perfis, alguns incentivos que tem para o conselheiro tem também para compliance, né? Tem o cara que é o mais chato, que vai ficar igual um ferrinho de dentista ali, cutucando até se dar por satisfeito, né? Ou gente que talvez tira um pouco mais o pé e não pergunta, mas essa pergunta da efetividade, ainda com toda a sua imperfeição, tem métodos de você tentar aferir isso, né? Tem já um corpo jovem ainda, mas um corpo de conhecimento que você pode aplicar e fazer essas perguntas para tentar saber do que é isso, né? Temos processo e temos métrica. Eu sou um fã, não é todo mundo de compliance que faz isso, mas aí, voltando para os clichês de administração. Não, Drucker isso, né? Não se gerencia o que não se mede. Eu concordo com isso e acho que isso tem várias formas de ser aplicado em compliance. Aliás, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu acho que você pode ser criativo, eu adoro, acho super legal. Temos políticas adequadas? Não é não é à toa que eu deixei para o fim, porque as pessoas normalmente acham que ter política é ter compliance. Não é. Elas são condição necessária, mas não suficiente para ter compliance. Ela só é como ter um código. Tá bom, você tem lei, você tem um código, mas você precisa ter uma polícia, você precisa ter um fórum, você precisa ter outras coisas para que essa lei se aplique, né? Tecnologia pode ajudar? Eu sou fã disso. A gente usou muito lá na ABI, tantos anos que virou case em Harvard, não só por isso, mas muito por causa das métricas e do jeito que a gente montou. Pode sim. E eu tenho uma empresa que faz isso. Eu seria o primeiro a dizer que sim, mas só funciona se o teu processo é bom. Se o teu processo de base não é bom, tecnologia é um videogame caro. É só você vai botar uma plataforma de tecnologia. Se o teu processo de base não é bom, você está gastando dinheiro com um videogame meio caro. Tá? Então, são essas as 10 perguntas que eu aconselho qualquer executivo a perguntar de compliance. Martim, deixa eu colocar um tempero nessa sua lista aqui. Por favor. Essa lista, logicamente, nos dá a confrontação com a realidade do que nós vivemos e como vivemos, né? Certo? É um roteiro que nos dá isso. Agora, a gente vivencia isso do ponto de vista de conselheiros, não é? Por exemplo, a gente vivencia alguns momentos de insegurança que nos fazem provocar assim. Tá bom, nós temos a nossa matriz de risco, a gente conhece, a gente já dimensionou isso, mas a pergunta é quando que eu tenho que rever e possivelmente atualizar os critérios que me ajudaram a definir os riscos? Então, acho que agora a gente tem até um momento muito típico para isso, que é o famoso ACDC, né? Antes da Covid e depois da Covid, né? Essa nossa realidade diferente de viver as relações dentro das empresas, tá? Olha, se você me perguntar qual é o mundo ideal, mas aí é o preço da Disneylândia, né? De talvez estar desejando falar, na Disneylândia deveria funcionar assim. Olha, eu acho, assim, se você pegar o perfil, a matrizona de risco, aquela grandona que... O compliance é um pedaço só dela, né? Então, talvez você não tenha que revisar tudo. Mas eu vou falar, risco de terremoto, risco de... Tem tudo ali, né? Então, aquela matrizona grandona, talvez você não precise revisar ela própria. Mas eu acho que a parte de compliance, e talvez agora de contabilidade também, algumas questões de controles internos, né? Assim, 1 ou 2 anos. Tá? Eu sei que dá um certo trabalho, mas empresas que têm já controles mais robustos, eu acredito muito
qualquer um se aplica, tá? Mas eu, até pela minha formação, eu uso muito PDCA, tá? E que é, pô, o ciclo, né, de melhoria contínua, que não é um círculo, né, é uma espiral, quer dizer, você vai revisitando o mesmo lugar a partir de uma outra altura, se aplica tranquilamente para compliance, por isso que tem lá, e aí de um modo mais geral. Então, eu acho que assim, tem que ter uma revisão periódica. Talvez se tenha coisas mais estáveis, que não tenha nenhuma mudança de circunstância, né? Talvez você não precise todo ano, mas a cada 2 anos eu acho eu acho recomendável fazer. Sim, Oi, diga lá. sim, Herbert, me diz uma coisa. Quem é o principal, na tua experiência, patrocinador de compliance? Primeira pergunta. E segunda, compliance está onde você sugere seja pendurado? No CEO, no conselho ou em algum outro lugar? Olha, vou começar pela segunda, tá? Se nós pensarmos, assim, você tem trade-offs, não tem uma resposta certa ou errada. Eu, particularmente, hoje gosto e defendo que compliance esteja abaixo do conselho. Tá? Eu acho que é melhor, de um ponto de vista de governança, que esteja fora da administração, que ela esteja no conselho. Mas não é a única forma. Eu, quando trabalhei na ABI, eu tinha minhas sessões com o conselho, né, periódicas, mas eu estava funcionalmente abaixo do Chief Legal Officer. Tá? Eu era C-1 ali do grupo, né? Eu era CEO-2. Então, você... assim, hoje eu acho melhor, mas tem um trade-off. O trade-off é o quê? O risco de você ficar mais isolado dentro da empresa e não conseguir fazer as coisas, porque o compliance não faz tudo sozinho. Você vai encher a paciência de um monte de gente dentro da empresa para fazer um monte de coisa para você. Tá? E isso, quando você está ligado ao conselho, há uma tendência, não vou dizer que é o que acontece, mas há uma tendência de você ficar um pouco mais isolado, ficar um pouco dentro de um silo e não conseguir as coisas que você tem que fazer, que é uma função que é executiva, né? Compliance é uma função executiva. Você tem menos tração dentro da organização, né? Por outro lado, você tem uma grande liberdade. Agora, se você bota abaixo do CEO, que é uma configuração, eu acho que tem que ser sênior, tá? Não adianta você botar abaixo de 5 pessoas ali que ela não tem estatura dentro da empresa. Ninguém liga. Some na estrutura, né? Some na estrutura. Pois é, você fica lá, tá bom, o negócio aí vira um negócio de formulário, entendeu? Faz o formulário aqui, faz o formulário ali. Agora, se você está abaixo de um CEO, se você vira um executivo, e depende de onde você está, pode ser uma empresa muito grande, está abaixo do diretor jurídico, ou do CFO, eventualmente, você provavelmente vai conseguir fazer as coisas muito mais rápido, só que você vai estar sentado do lado de um monte de... E aí, como é que você investiga o CEO se chegou uma denúncia? Como é que você investiga o CFO? Então, talvez, aí você não consegue peitar. Né? Então, esse é o outro trade-off. Né? Você consegue fazer mais coisa, mas dependendo da configuração, você pode se sentir intimidado de fazer algumas coisas importantes para você. Isso eu estou falando, né, o Herbert, numa configuração de corporation, né, onde você tem o conselho como uma instância efetiva de fiscalização dentro da sociedade. Né? E aí você resolve o principal conflito de agência que você tem aí, que é administração versus acionistas, né? Que é o que aparece na corporation clássica. Quando nós estamos numa realidade latino-americana, e não apenas brasileira, e muitas vezes europeia, você tem menos corporations próprias, você tem muitas e muitas vezes a sobreposição de figuras, né, que são do acionista, conselheiro e administrador. Né? Então, eu acho que aí você fica... eu acho que a minha resposta ela fica um pouco mais borrada, né? Porque aí depende um pouco do caso a caso, né? Porque às vezes você tem, não adianta, tá bom, estou resolvendo em favor do acionista um conflito de agência com a administração, mas se eles são a mesma pessoa, e às vezes, e aconteceram casos no Brasil e no país da América Latina, que
o dono, o acionista, é a causa do próprio problema de compliance que você tem, é um pouco... Enfim, é mais uma camada de problema para a gente resolver na prática. Dá para resolver? Dá. Eu tenho umas ideias, uma coisa que eu defendo, vai ter uma... Eu vou apresentar isso, eu já apresentei alguns escritos, vou apresentar num curso agora que vai ser aqui em São Paulo, da Academia Internacional de Corrupção, um curso da Academia Regional da América Latina. Eu vou apresentar algumas ideias que eu acho que por que você tem que adaptar o ferramental de compliance, que foi pensado em grande medida a partir de uma realidade anglo-saxã, né, de Estados Unidos e Inglaterra, onde você tem muita corporation, como é que você adapta essas coisas para situações em que você tem um acionista, você tem a sobreposição de funções, né? Então, enfim, uma resposta muito longa, eu espero que eu tenha dado, mas a resposta curta é no conselho, tá? Você sabe, eu me lembrei do início da fala de vocês com relação ao exemplo de que o avião caiu, e agora a gente vai ver o que aconteceu, né? E essa fala também agora da relação de importância entre governança e gestão. Em 2004 ou 2005, não sei, eu vi a apresentação de um professor do IMD, um professor de finanças, que tinha feito o Stuart Hamilton, professor Stuart Hamilton. Ele fez um estudo sobre aquelas grandes corporações que tinham acabado de desaparecer e quebrar, né? Enron, WorldCom, Tyco, aquela coisa toda. E o exemplo que ele dava era isso. Ele falou, você analisar uma empresa dessa quando quebra é a mesma coisa que olhar um grande avião quando cai. Nunca é um fator só. Você sempre tem uma somatória. E dois pontos que ele elencou muito, muito veementemente, tinha uma lista de 5 ou 6, mas dois pontos que chamam a atenção para a nossa conversa hoje são a fraqueza do conselho em relação à gestão que invertia a hierarquia, e aí o conselho vira prestador de serviço para o executivo e não o contrário, né? E baixo nível de acuracidade nos controles internos. Isso estava entre aquela lista do que ele encontrou, por que aqueles aviões caíram naquela época, né? Tá certo? Era só para acrescentar mais um ponto aqui. Faz todo sentido no mundo. E, aliás, é uma coisa engraçada. A gente via muito isso, eu via muito isso em corrupção. A gente sempre olhava, falava, onde a pessoa consegue tirar dinheiro para pagar propina, ela consegue para roubar também. Então, assim, se você tem controle interno forte, é muito mais difícil você criar um fundo, slush fund aí para tirar dinheiro de dentro e, pô, se o cara faz começa a fazer mutreta com recibo de despesa para criar caixa, para pagar, sei lá, o guarda da esquina, né, no exemplo mais prosaico, é o mesmo jeito que você faz para tirar dinheiro para roubar, né? Então vai virando um queijo suíço, né? Lógico que não é a única, tem empresa que o produto é tão bom que se você administrar mal, ainda assim você consegue, mas pô, isso aí vira um queijo suíço, né? É parte, não ter compliance, não ter controle interno, é parte dessa corrosão, né? Isso. Mas aí leva uma coisa que a gente falou, né? E aí é provocação para o Herbert também, né? Que é os incentivos, né? Você pode ser o chato ou você pode ser o chapa. Todo mundo gosta de ser o cara legal, né? Você pode ser o chapa, ele é meu chapa, mas a gente está numa função, né? E compliance tem muitos problemas. Pode ser o cemitério de elefante lá, mas tem muito estresse, tem muito burnout. Você tem que lidar com problema e problemas sérios, às vezes com seus colegas, muitas vezes. Mas, pô, se você é o chapa, né, os incentivos de colocar a gente... compliance tem que ser uma pessoa que incomoda um pouco, e que levanta a mão e vai dizer, olha... Veja, o objetivo do... Eu sempre falei isso, não, meu trabalho como compliance não é falar não. O meu trabalho como compliance é te ajudar a tomar as decisões certas. Mas para te ajudar a tomar as decisões certas, eu tenho que dizer talvez algumas verdades inconvenientes, né? Você quer muito, é um super projeto seu, mas isso aqui tem um problema sério, que pode dar problema. É um risco grande que pode se materializar lá adiante. E, assim, acho que uma cultura empresarial saudável, né, é a que o cara quer ouvir isso, né? Você quer ouvir a pessoa, me fala onde é que eu estou
me fala onde é que eu estou errando aqui. Mas, assim, muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas querem ter alguém que fala um yes man ou uma yes woman do lado e fala, não, sim, senhor, você está super certo. Realmente, olha aqui, como você é um gênio, né? Muita gente gosta disso. Eu acho que isso não agrega valor nenhum. Pelo contrário, é um caminho que pode ser difícil, né? Pode causar danos graves. E aí, eu falando, a gente falou da outra vez, que não, às vezes acaba acontecendo isso um pouco até em conselho, né? Eu acho que uma empresa sempre gostaria de ter um conselheiro que levanta a mão e fica cutucando, igual um ferro de dentista ali, para ver se tá tudo certo, né? Então, quando você senta lá, e eu já estive dos dois lados do balcão, e continuo muitas vezes dos dois lados do balcão, pô, você senta ali num comitê, por exemplo, ou você vai apresentar, tem uma super preocupação da administração para parecer que está tudo lindo. Você vai lá e contar um mundo cor-de-rosa para mostrar o quanto você é lindo, para o conselho gostar de você. Né? Esse é o grande incentivo, mas talvez não seja o melhor. Né? Talvez é gente para ficar cutucando que vai tirar as pessoas da zona de conforto dela, zona de conforto que pode levar o que você falou. Né? Vai essa corrosão e aí o avião cai. Eu quero um cara que grita e fala, pô, a turbina está enferrujada. Eu não quero um cara que fala, olha, a nossa empresa gasta 50 milhões de dólares em manutenção todo ano. Tá bom, mas e aí? Né? São os dois jeitos de você colocar a mesma coisa. 50 milhões dá? Vai ter, você olhou se tem ferrugem na turbina, sei lá se ferrugem é problema em turbina, mas enfim, para ver se o negócio está funcionando direito. Né? Pô, tem gente que não gosta de gente assim, mas eu acho que é o papel. Não o único papel, mas é um dos papéis, você serviu um pouco como o grilo falante, né, da história do Pinóquio. Né? Eu acho que é bom que as pessoas tenham isso, ainda que não seja a coisa mais simpática. Claro. Outro caso também, eu estive junto com o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança, né, numa jornada técnica, em 2008, em Washington. E teve uma conjunção astral interessante, porque nós fomos ao congresso do NACD, Associação Norte-Americana dos Conselheiros de Administração, que ocorreu exatamente um mês após a quebra do lema. Né? Então, você imagina como estava o mundo da governança e dos conselheiros diante de todo o subprime acontecendo. Né? Teve uma palestra que eu nunca me esqueci, ele era o chair de um comitê de auditoria de uma empresa de capital aberta lá, e ele falou, olha, na nossa empresa nós temos comitê de auditoria, comitê de riscos, comitê de compliance, e ninguém viu. Uhum. Aí a gente entra na história de, bom, a fartura é perigosa, né? Sim. Porque pode baixar a guarda desse olhar, né? E às vezes você sente, assim, a pessoa começa a questionar demais, já começa o cara na sala, não sei se um revirar de olhos, assim, aquela coisa meio da sala, mas enfim, tem gente, quem é advogado de contencioso, por exemplo, cara, você pode bufar e fazer a careta que você quiser na minha frente, que não me assusta, mas nem todo mundo acaba ficando desconfortável, né? Nem todo mundo vai peitar. Né? Então, um pouco, sabe, tem essas dinâmicas. Né? E aí, quando tem o dono mesmo, a pessoa está em tudo, de certa forma, você questionar algumas coisas da administração, você está questionando o conselheiro, que é o acionista, quer dizer, aí já começa a ficar um pouco, né? Enfim, você tem outras dinâmicas para lidar. Né? A governança sou eu, né? É isso? E passa por isso mesmo, não tem jeito. Herbert, algum ponto adicional? Minha preocupação é que a política de consequências, você falou em punição, né? Uhum. A política de consequências ela pode existir, mas ela tem que destravar os ouvidos e os sentidos daqueles que estão em volta da gestão e da sua própria empresa. Explico. Se o cara está precisando de dinheiro,
A única forma de você fazer enforcement não é uma lei ou um regulamento. É dizer para o bonito, olha, amigo, se você quer dinheiro de crédito ou dinheiro de equity, você vai precisar seguir isso aqui, porque como eu sou minoritário ou eu sou seu credor, eu quero isso aqui. Aí o cara começa a te escutar, né? Política de consequências é você delimitar a responsabilidade além do CFO e do CEO para os administradores estatutários, né? E os donos da companhia, ou seja, para ter consequências para essas entidades. Sem o que fica blá, blá, blá. Então, você tem que, de alguma forma, engajar acionistas e estatutários, que não necessariamente são acionistas, para viver a política de consequências, para o bem e para o mal. E destapar dos empreendedores e investidores os ouvidos, deixando claro que se ele só vai ter acesso a crédito ou a mercado de capitais se seguir o compliance, né? Penso que estar diretamente associado ao CEO é um erro, estar associado ao jurídico é outro erro, deveria estar o conselho, desde que este conselho tenha independentes, mas não um para dizer que tem um exemplar. Independente não é seguir o que está escrito lá no Manual de Boas Práticas do IBGC. Independente, para mim, é quem tem independência intelectual e independência financeira. Se não passar nesse checklist, independência intelectual e financeira, está fora, não é independente de coisa nenhuma, né? Então, está na hora de... Eu acho que você dividir sua experiência com mais tempo e as pessoas lerem as coisas que você escreveu, principalmente da sua vivência, do diário de um chefe de compliance, é muito rico para você entender o que rola. Mas precisa de um ativismo. Estou falando agora com você, que é do ramo, que não é só de regulação, mas é cultural. Enquanto você não arriscar o seu próprio dinheiro, ou você não tiver com riscos, não é? Não só reputacionais, mas com riscos pessoais, com o seu patrimônio e com sua capacidade de continuar sendo gestor, nada vai mudar, né? Porque é do comportamento humano transgredir. Eu sei que pode estar parecendo um pouco radical, mas é para te provocar e te ajudar a buscar uma postura em torno de ser mais efetivo no mundo do compliance. Compliance, como cognitivamente, né, Martim, significa que aquilo que o dono quer seja feito, aquilo que ele combina seja seguido. O problema é quando o acionista quer algo, ou que seja feito algo, que contraria o interesse de todos, né? Inclusive da lei. Então, tem que buscar esta força para equilibrar o jogo. Sim. Era esse meu comentário, Luiz. Obrigado, Herbert. Martim, nós estamos chegando já no final aqui do nosso horário. Uhum. Eu gostaria de pedir para você faz uma mensagem de wrap-up para a gente. Olha, primeiro, agradecer muito o convite, e em cima do que o Herbert acabou de falar, né, de fazer esse ativismo. Eu acho que, por exemplo, essa instância aqui, tendo uma discussão franca com esta audiência que nós temos, já é uma forma de fazer isso, né, de você de uma certa militância técnica, vamos dizer assim, falar, olha, as boas práticas são aqui, as consequências estão por ali. Eu acho que, vamos lá, nós temos problemas, nós temos, entre outros, né, um movimento de pêndulo que a gente ainda não sabe muito bem onde é que o pêndulo vai parar, mas nós já temos muita experiência acumulada e que vai continuar isso aí. Eu acho que nada virá, olha, nem tudo virá imposto.
né? Virar com a mão forte do regulador, da polícia, do Estado de um modo geral. Muito tem que vir e deve vir da própria sociedade, né? E aí, nesse caso, desse recorte específico da sociedade, dos empresários, das SAs, das pessoas que compõem, tentam fazer cada vez mais algo que funcione, né? Empresas funcionais são empresas que têm compliance, controles efetivos e funcionando. E não vamos nos esquecer do porquê que compliance começou. Né? Compliance começou, como a gente conhece hoje, esse movimento de compliance, começou nos Estados Unidos, fim da década de 70, começo da década de 80, a partir de um monte de escândalo de corrupção que houve na indústria armamentista, no fornecimento que forneciam material bélico para as Forças Armadas dos Estados Unidos, que eram contratos bilionários. Qualquer contrato porcaria são bilhões e bilhões de dólares. E quando veio, eles perceberam que estava vindo uma movimentação muito forte dessas empresas, né? Do regulador para vir contra eles, falou: olha, melhor do que aguentar a mão pesada do Estado é a gente fazer uma tentativa de autorregulamentação, fazer uma parte nós mesmos e mostrarmos que nós fazemos bem, ganhando confiança e evitando uma regulação que com certeza vai ser muito pior do que virá do que a gente está fazendo aqui. Deu certo. Em grande medida funcionou. Foi o começo e são 40 anos aí já sendo feito. Ora, tivemos uma erro. O que veio depois? Sarbanes-Oxley. Um inferno de controle interno. Você tem que fazer mais um monte de coisa. Depois veio o Lehman Brothers. Sarrafo mais alto para mais um monte de coisa. Estamos fazendo... veio o Lava Jato. Teve outras coisas que vieram. Talvez a história das americanas venha mais regulação ainda. Não se sabe. Ainda estão fazendo as investigações. Mas, será que não é melhor... começar a fazer certo voluntariamente ou melhorar e ter mais transparência, ao invés de esperar qual vai ser a próxima Sarbanes-Oxley. Lembra o que aconteceu depois das Torres Gêmeas, né? Virou um inferno voar. Você fila em aeroporto, é o que acontece, né? Então, tem um grande incentivo para tentar se autorregular e fazer a coisa certa. Eu tenho certeza que dói menos que fazer a coisa errada. Mas, às vezes, as consequências demoram muito para chegar e as pessoas dissociam a visão. Mas é isso. Acho que já falei demais. Agradeço muito o convite de vocês. Martim, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Quero também aproveitar e agradecer. Nós tivemos alguns comentários e perguntas aqui, que eu acabei não levando diretamente a você, porque eu acredito que você tenha coberto as respostas da Sandra Capel, do Arte Dan, do Afas Farias e Renato Donatello, que passearam muito pelas preocupações sobre grau de efetividade, não apenas ser um jogo de cena ou compliance, como ele ter poder, como ter força e tudo mais. Acredito que você respondeu, passou por tudo. Então, aproveitar mais uma vez, agradecer sua gentileza, sua aula de compliance, troca de experiência, sua generosidade aqui conosco. Muito obrigado, eu tenho certeza que a audiência gostou bastante e nós gostamos também. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui conosco deste retorno do Mês ao Vivo em 2023. Um grande abraço a todos e até a próxima.